Se a sociedade ela se omite de falar qual é a sua opinião, omite de impor as suas condições, o deputado vai ficar tranquilão em fazer as parcerias que estão sendo propostas em Brasília. Parcerias que vêm ou pelo partido, o partido vai lá e fala assim, olha, você vota favorável a isso e a gente vai contemplar mais isso, aquilo para você. O próprio governo vem cooptando, vai dar mais emenda parlamentar, cargo para o partido, cargo para o próprio deputado. Então, tem várias maneiras de você cooptar os deputados. Agora, o que ele percebeu, todos os deputados, todos os parlamentares, e vou incluir aqui os senadores, nessa última consideração, o que todos eles perceberam é que não há dinheiro público que compre reputação. Não há mais dinheiro público que compre reputação. Então, se eles violarem a expectativa da opinião pública, não há dinheiro público que vai comprar de volta essa credibilidade, porque rompeu ali um elo que hoje se formou exatamente porque temos redes sociais livres. Todos os deputados têm rede social, tem uns que têm mais impacto, mais visibilidade, outros que têm menos, mas todos, sem exceção, estão nas redes sociais. E todos entenderam que a população quer e exige diálogo direto. E aquele velho parlamentar, aquela velha política, aquele deputado ou senador que não tem um contato direto com a população, via rede social, via opinião frequente, e trabalha somente da maneira da velha política, através de seus cabos eleitorais, prefeitos, etc. Esse aí está com os dias contados. Esse aí a população já está dizendo, olha, não é o meu favorito. O favorito é aquele que eu vejo na internet, que eu converso de vez em quando, que eu mando mensagem, ele responde, que está ativo em me falar o que está acontecendo. E eu vou até dizer que eu não sou dos mais ativos aqui. Eu estou de nota 6,5 aqui para mim, tá? Tem outros muito melhores que eu, né? Isso, então. Oi? Melhore isso. Então, exatamente. Eu tenho que me esforçar muito ainda. Mas essa nova realidade, eles todos entenderam isso. Então, por isso que essas tentativas de cooptação do executivo estão dando com burro na água. Porque não é mais 2002. Estamos em 2023. E depois de 20 anos, muita coisa mudou. Mudou essa dinâmica de relacionamento. Imagine só 2002. Não tinha as redes sociais que tinham hoje. Como é que era um deputado naquela época? O deputado dependia do partido. O deputado dependia da Globo, dependia da Folha, dependia da Gazeta Mercantil da época, né, dos jornais da época, que não estão mais aí, né? Do Estadão, colocando uma nota. Coloca uma nota para mim, vou falar com o partido arranja lá uma colocação para você. Isso era política da velha política. Dá uma visibilidadezinha, mas a maioria não trabalhava com visibilidade. Eram alguns poucos deputados que tinham visibilidade. Até quem está nos assistindo agora, peço até que nos nomeie algum deputado importante de 20 anos atrás. Não precisa nem muito longe, não. Vai 15 anos atrás. Né? Antes até na época da Dilma. Quem eram os grandes deputados? Só o Cunha ficou conhecido, né? Como sendo um expoente. Um deputado Cunha, ele controla a Câmara. Que negócio é esse que ele é presidente de Câmara? Como é que funciona? Ele foi o primeiro que, por causa das redes sociais, por causa da vontade de impeachment, que começou a botar a própria Câmara Legislativa sobre o foco da opinião pública. Então, o que a gente está vendo é uma tendência inexorável. Você não consegue parar isso. Você pode tentar cercear, fechar, controlar, mas a opinião pública já acha os caminhos de contato direto. E todos os deputados parlamentares perceberam isso. E não há como você comprar essa reputação de volta. Está sempre ali, quanto mais você ganha do governo para comprar suas próprias eleições, mais você vai precisar de recurso, porque a tua imagem vai ficar atingida, sobretudo se você se vendeu para o governo no momento crucial em que a opinião pública estava pedindo para que você tomasse uma decisão em prol do que ela queria. Então é isso. Mas as emendas, a farta distribuição de emendas trabalhou como os outros anos, né? Como se fosse possível isso. Eu não sei. Hoje eu vi o Zé Maria Trindade falar uma coisa que me deixou muito assustada. Ele disse que conversou com deputados em Brasília e disse, engraçado, vocês tiveram verba e tal, e vocês não estão mudando de opinião. E eles responderam,
alguns deles responderam, mas eu soube que teve a verba, eu fui avisado da emenda parlamentar, mas eu não recebi. Então, como eu não recebi, eu não mudo meu voto até o dinheiro estar na conta, né? Eu fiquei assustada, quer dizer, então há a possibilidade de muita gente, porque eu estava achando que o Congresso estava comprometido, porque o Congresso vai o quê? Vai perder a sua função? Pois é. Porque se o STF decide tudo, se o governo decide junto com o STF, para que o Poder Legislativo, né? É isso mesmo. Olha, e Leda, isso não é inatingível, porque outros países já trilharam esse mesmo caminho. Vamos lembrar, a Venezuela. Você tem lá o Guaidó, né? O Guaidó que foi presidente eu diria que presidente da Câmara, né? Ele foi reconhecido até como sendo o governo por mais de quase 50 países. Reconheceram o Guaidó como sendo o governo. Mas o Maduro está lá ainda, firme e forte. Então, eles deixaram o parlamento lá brincando num quadradinho cheio de areia. Ó, tá aqui uma pazinha, tá aqui um baldinho. Um baldinho, fica montando castelinho aí, e a gente vai tocar o país do nosso lado. Vai tocar o país, vai surrupiar o país. E é isso que está acontecendo na Venezuela. Criaram um poder paralelo. E deixaram o parlamento ali para dizer que tem parlamento, para dizer que tem democracia. Eu já pontuei isso em algumas interferências que eu fiz, porque Cuba é assim. Cuba tem lá um parlamento também, mas o que eles discutem? São todos socialistas. O que eles discutem em política pública? Não discutem nada. Que é a mesma coisa, como é o Congresso chinês? Tem lá mais de 1.000 e tantos deputados, 1.500 deputados, etc. O que eles discutem? Eles se reúnem três vezes ao ano, 4 vezes ao ano. O que eles discutem? Nada. É para dizer que tem uma democracia, se bem que no primeiro artigo da Constituição chinesa, e eu estou sendo literal aqui, no primeiro artigo da Constituição chinesa está dizendo que a China é uma ditadura democrática, né? Usando esses termos. É então, mesmo? Está escrito isso? Usando esses termos que eu acabei de mencionar. É uma ditadura democrática. E fala e tal, tem todos esses conceitos. E tem lá um parlamento. Para que tem esse congresso gigantesco lá, cheio de. Para dizer essa grande fachada de que tem representantes locais ali sendo representados, um grande debate. Então, é uma grande farsa. É isso que o socialismo, eu diria que essa orientação política da esquerda, que vou dizer por que é orientação política, porque a esquerda no século XIX não era socialista, não, viu? Existia esquerda no século XIX, mas não era socialista. Depois a gente pode abrir essa discussão. Mas a esquerda do século XX é socialista. A esquerda era o quê, então? A esquerda no século XIX era liberal. No século XIX, até o século XIX, o debate entre esquerda e direita, o que era a direita? A direita eram os conservadores e eram os tradicionalistas, eram aqueles vinculados à centralização do poder, eram os constitucionalistas, esses que faziam tudo pela regra, pelo papel. Então, quem era a direita? Eram os liberais, que queriam descentralizar poder, queriam propriedade privada individual. Olha, propriedade privada é sempre uma base comum para os dois, conservador e liberal. Mas os liberais eram muito mais radicais na defesa da propriedade individual. Ninguém pode interferir na propriedade individual, é quase que um direito absoluto, pleno. Já os conservadores, nem tanto era essa prioridade. Claro, todos tinham essa base aí, mas isso era esquerda. Era centralização do lado conservador, descentralização do lado liberal. Era direito individual pleno e absoluto, ninguém mexe no meu quadrado, e o conservador tinha alguns aspectos mais centralizadores de nação e de visão mais ampla da sociedade, enquanto que o liberal era muito mais individualista. Então, é por isso que boa parte do movimento abolicionista veio do lado conservador. Tinha liberal também, mas uma maior parte ali eram deputados do movimento conservador, do Partido Conservador. Mas, enfim, isso no mundo todo, tá? Não é só aqui no Brasil. Hoje você vê nos Estados Unidos, por exemplo, você tem lá o republicano que é constitucionalista. Ele quer defender... Aliás, o Partido Republicano foi criado pelo Abraham Lincoln para defender a Constituição. E a Constituição dos Estados Unidos
ela acabava com a escravatura. E quem é que era contra acabar com a escravatura? Olha, quem é que era contra acabar com a escravatura? Nos Estados Unidos. Os liberais. Mas que tipo de liberal é esse? É o liberal de hoje ou é o liberal do século XIX? É o liberal clássico, aquele que a propriedade é minha. Ninguém mexe naquilo que é meu. Não há regra nenhuma que mexe naquilo que é meu. Então, é isso que existia no século XIX. Então, existia esquerda e direita, só que a esquerda no século XIX não era socialista, marxista-leninista, que quer destruir absolutamente tudo, destruir sociedade, destruir propriedade privada, destruir liberdade de expressão, destruir todos os direitos fundamentais, destruir família, destruir país e criar um poder tirânico, total e absoluto dentro do Estado. Né? É uma visão fascista. Essa visão que prevaleceu, por isso que muitos dizem que não existe efetivo comunismo. O comunismo você não consegue implementar. O Stalin já falava isso. Por isso que Stalin é tido como sendo o grande traidor da Revolução Comunista. Trotsky não gostava de Stalin, Lenin não gostava de Stalin, porque Stalin era o que era o mais pragmático, a versão mais pragmática do socialismo, que era o fascismo. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!